Saudações antarianos e antarianas, eu sou o Gustavo Lopes e no Destrinchando Game of Thrones de hoje eu vou tentar pelo menos destrinchar aqui o primeiro episódio, né, da sexta temporada do ano 6, o retorno de Game of Thrones. Para começar eu queria deixar alguns recadinhos aqui. Primeiro, se você conhece algum grupo de Game of Thrones no Facebook, no WhatsApp ou qualquer outra rede social, se você tá em qualquer rede social, compartilhe os nossos vídeos para os seus amigos, porque quando você compartilhar os vídeos para os seus amigos eles vão ver, provavelmente vão gostar, porque a gente acredita que a gente faz um trabalho legal aqui. E daí a gente vai ter mais inscritos, eles vão recomendar para os amigos deles e assim a gente vai crescendo e chegar a um resultado, né, mais profissional do que o que a gente tem aqui agora. O segundo recadinho é que se você é novo aqui nesse canal, a gente já fez vários vídeos de Game of Thrones, então por favor assista, né? Vai ter um monte de vídeo para você assistir, então assista aí os outros vídeos caso você queira entender ou discutir Game of Thrones com a gente. O terceiro recadinho é uma trollagem. Por que é uma trollagem? Porque eu tenho uma amiga que ela fez aniversário dia 24 deste mês, senhoras e senhores. Isso significa que ela fez aniversário junto com o lançamento de Game of Thrones. Só que eu não dei parabéns pra ela, porque ela ficou me enchendo o saco e não era pra eu dar parabéns pra ela. E daí ela reclamou porque eu não dei parabéns pra ela. Eu disse que eu ia falar aqui. Então, Rebeca Lameira, minha querida, feliz aniversário pra você, meus parabéns, tá? Estou aqui diante do meu canal aí com alguns inscritos aí. E se você aí gosta aí do meu canal, dê seus parabéns aí no comentário pra ela, tá? Ela que ficou me enchendo o saco, dê os parabéns aí pra ela no comentário. Bom, enfim, eram esses os recados aí. Começando a destrinchar o episódio, eu dividi aqui em alguns núcleos, né? O primeiro episódio ele foi bem arrastado, na minha opinião, mas ele tinha que cumprir o papel dele e cumpriu. Na minha opinião, na maioria do episódio, ele ficou só mostrando o que a gente queria saber, que a gente ficou especulando e o que a gente já sabia também. Quer dizer, quase tudo, né? Mais ou menos. Aconteceram coisas novas, é óbvio, mas a maioria das coisas foram coisas que a gente já sabia, ou pelo menos já tinha uma noção bem grande do que ia acontecer. Até porque eu já tinha feito vídeo já falando algumas coisas que iam acontecer. Mas enfim, foram 7 núcleos, né? Tá aqui com a minha colinha aqui embaixo. Os núcleos foram da Muralha, do Norte, Porto Real, Dorne, Meereen, a galera que tá se movendo, né? E Braavos. Foram 7 núcleos, sendo que somente a Muralha foi abordada 2 vezes desses 7 núcleos aí. Vou falar aqui em ordem dos acontecimentos, né? Na Muralha a gente começou vendo o Jon Snow, né? Ele morto lá, etc. Os caras pegaram, colocaram ele lá pra dentro. E eu fiquei sem entender mais ou menos essa parte. Por que colocaram ele lá pra dentro e, tipo, deixaram ele lá dentro, assim, tipo... Vocês acharam que fizeram sentido isso? Porque tudo bem, às vezes eles tentaram socorrer o cara, mas eles foram lá, colocaram ele lá dentro, se trancaram lá dentro com o corpo, que eu ainda não acho que faz muito sentido. Tipo, é só mais um sinal de que ele vai ser ressuscitado mesmo, porque taca fogo logo, ué. Dá um enterro decente, um amigo morreu, então vamos dar um enterro decente. Mas não. Lá também a gente viu a Patrulha da Noite se reorganizando, o Sor Alistair Thorne ali, vamos aqui e tal, ele ia acabar com a Guarda da Noite, etc. E agora ele é mais ou menos o Lorde Comandante, o novo Lorde Comandante aí da porra toda. A gente tem também o Sor Davos e a Melisandre, que parecem agora estar do mesmo lado, finalmente. A gente sabe que, não sei a Melisandre, né, eu imagino que o Sor Davos ele deve ficar mais aí de forma ativa na guerra no norte mesmo, porque é assim que ele aparece nos trailers. E a Melisandre, ela sempre que apareceu na Muralha. Então alguma coisa vai acontecer com ela na Muralha, ou então ela vai ficar sumida um tempo na temporada, e talvez a gente saiba o porquê, né? Mas enfim, foi basicamente isso que aconteceu. A gente viu porque o Fantasma não conseguiu ajudar o Jon, que foi... Eles falaram, pô, os caras estavam reclamando do Fantasma, então vamos botar ele trancado? Vamos botar ele trancado, a gente explica. Pra mim foi preguiça. Eles colocaram um Fantasma trancado lá. Mas enfim, depois a gente segue pro norte, né? A gente vai subindo aí. E no norte a gente vê os Boltons, né? O Ramsay vendo ali a menina que eu esqueci o nome que morreu. Mostra toda a frieza deles. E depois o Ramsay conversando com o pai dele, o Roose. E o pai dele fala, você acha que isso aí foi uma vitória, meu amigo? Você perdeu a Sansa. E é bom que você consiga recuperar ela, porque senão você tá fudido. Porque você não vai ser meu herdeiro. Se eu tiver filho homem, você não vai ser mais meu herdeiro, porque você é burro. E o Ramsay olhou assim, tipo, naquela cena onde a gente vê nos trailers ele limpando uma faca que ele tava esfolando alguém, talvez, e eu tenho quase certeza, que é o pai dele que ele matou ali.
Ou, no mínimo, a mulher do pai dele. Mas eu acho que é mais fácil ser o pai dele. Porque daí ele assume o norte inteiro, né? Porque não tem o pai dele. Pode nascer quem for, ele já é o Lorde. Tá de boa. Depois a gente vê a Sansa, o Theon e, consequentemente, também a Brienne. Eu já tinha visto, pelo menos eu, né? Mas a maioria de nós, eu imagino, já tinha visto o clipe onde mostra a Sansa e o Theon, eles fugindo, né? Então, estão fugindo. A gente já tinha visto, eles atravessam o lago. E depois a Brienne chega. Eu imaginei que isso ia acontecer. Eu não lembro se eu falei em algum vídeo, mas eu já falei pra algumas pessoas, assim, que eu tava conversando boca a boca mesmo. E daí eu falei, não, acho que a Brienne vai salvar e tal. Inclusive o terceiro episódio, eu acho que eu respondi alguém nos comentários. Eu falei, não, eu acho que a Brienne volta pra Corre Rio porque ela conseguiu cumprir a promessa com a Sansa. Ela deve deixar a Sansa aí nas mãos do Davos, a galera. Que os selvagens devem acabar com a galera da muralha, né? Afinal de contas, eles devem ir pra muralha. E depois a gente não vê mais ninguém, eles na muralha, porque eles vão pra guerra. Então a muralha deve ter acabado ali. Então a Sansa deve ficar ali e fala, não, agora a gente serve você, eu sou o Davos, eu sou o Sr. Davos, eu vou te ajudar e etc. E daí a Brienne segue. Ou como o nome do episódio é Quebradora de Promessas, a gente pode ter alguma coisa acontecendo com a Sansa. A Brienne perdendo a Sansa, mas sabendo que ela tá bem, não sei. Ou essa já é uma hipótese que eu acho mais fraca, mas tem gente que considera que a Senhora Coração de Pedra, que eu fiz um vídeo falando sobre ela, que está aparecendo aqui agora, vai aparecer neste episódio e vai sentar a mão em geral. Eu já não sou tão radical assim, mas enfim, é uma das possibilidades, é claro. Então nós seguimos mais ao sul ainda, né? Chegamos em Porto Real. Em Porto Real a gente vê a Cersei recebendo o corpo da Myrcella, como eu tinha dito no vídeo em que eu falo das novidades da sexta temporada, inclusive. É muito atual ainda esse vídeo, até porque não acabou a sexta temporada. E já tem coisa se concretizando, então só provando que eu tava certo mesmo. Ela recebe o corpo, ela fica puta, né? É óbvio, ela percebe que a filha dela morreu e que a profecia tava dando certo. Inclusive vocês podem perceber que quando a Myrcella tá chegando, tem um pano dourado cobrindo ela, que é uma parte bem legal, que de ouro serão suas coroas e de ouro serão suas mortalhas. Inclusive fiz um vídeo sobre as profecias da Cersei que tá aparecendo aqui na tela para vocês conferirem. Então é mais uma prova de que a Myrcella está cumprindo aí parte, né? Porque não foi tudo, mas cumprindo parte das profecias da Meg, que a Meg fez pra Cersei. Depois a gente vê mais ou menos um pouquinho dos Lannister, né? Por causa do Jaime e da Cersei. E já mostra que eles vão ensaiar uma reação nessa temporada. Mostram que eles vão realmente pegar o seu exército e tentar mostrar pra Westeros quem é que manda mesmo, quem é que tá no poder e quem é que tem a força mesmo ali. Afinal de contas, eles fizeram boas alianças e provavelmente o Jaime tentando ir lá resgatar a Marjorie e o Loras deve ser mais uma parte de diplomacia para ele conseguir o exército dos Tyrell, que é um exército gigantesco. Então, provavelmente deve ser isso. E os Lannister devem voltar, pelo menos é o que dá a entender na conversa do Jaime com a Cersei. Depois a gente vê a Marjorie. A Marjorie pergunta do irmão dela, ninguém responde porra nenhuma do irmão dela, ela não sabe de nada. A gente sabe que depois ela vai visitar o irmão dela, que aparece nos trailers. Mas a gente já, o primeiro episódio já mostrou que a Marjorie, pelo jeito, vai ser convencida pela fé. Porque o Alto Pardal vai lá conversar com ela e falar, é mais ou menos isso daí, você já tá no começo do caminho pra você vazar daqui, pra você se confessar e etc. Então, quer dizer, ela tá começando a entender as coisas, como é que funciona o jogo e etc. Talvez meio sem querer, talvez ela vai jogar o jogo de Falciane mesmo, ou talvez ela vai se render mesmo. Depois a gente segue ainda mais pro sul e a gente chega em Dorne. E quando a gente chega em Dorne é quando as coisas começam a ficar meio estranhas. A gente vê a Ellaria e, se eu não me engano, a Chani, né, a Chani Sand, né, que é uma das serpentes da areia. As duas estão ali acompanhando o Príncipe Doran. E depois de uma conversinha, quando o Príncipe Doran descobre que a Myrcella morreu, a Ellaria simplesmente mata o Príncipe Doran. E depois a Chani mata o soldado, que eu achei isso ridículo, o cara tipo morre do nada. Ah, meu Deus, morri. E daí a Ellaria mostra que a Casa Martell acabou. E a Casa Martell não é mais nada, porque ela mata o príncipe e depois o Príncipe Trystane, filho do Doran, é morto pelas outras duas serpentes da areia. Inclusive, isso é um furo de roteiro. E já a temporada já começou bem com furo de roteiro. Por que isso é um furo de roteiro? Porque no final da quinta temporada, simplesmente quando a Myrcella tá indo pra Westeros, entra o Príncipe Trystane, o Jaime e
a Myrcella no navio. É claro que não só eles, tinham pessoas para levar eles, mas assim, o núcleo de Dorne, a única pessoa que era de Dorne mesmo era o Príncipe Trystane e a Myrcella que tava ali há algum tempo. E as três serpentes da areia ficam em Dorne. Elas ficam em Dorne, sabe? Ficam em Dorne. E de repente elas aparecem lá. Aí me disseram, mas elas podem ter ido depois. Só que barco não é muito rápido. Depois, se você já perdeu, né, a ida, é meio difícil você alcançar. E pelo jeito, do jeito do Trystane, eles tinham chegado há pouco tempo, né? Então, não tinha passado muito tempo assim da chegada do corpo da Myrcella, né? Então fazia pouco tempo que eles estavam ali. Elas alcançarem, chegarem lá, até porque quando elas chegaram, ele olhou e falou, não quero comida. A gente não veio aqui trazer comida. Ele olhou assim e não ficou, meu Deus, o que vocês estão fazendo aqui? Vocês não estavam em Dorne? Ele não fez nenhum tipo de reação. Era como se elas já estivessem lá. Então, sim, é um furo de roteiro. Mas enfim, já perdemos aí o Príncipe Doran, o Príncipe Trystane, Casa Martell, acabou. Mas tem 3 meninas que eram filhas do Oberyn, que ele era Martell e tal. Só que pra você ser um Martell, né, um bastardo que foi reconhecido, você precisa do rei. E o rei nunca que vai fazer isso, né, afinal de contas, acabaram ali com a aliança que Westeros tinha com Dorne, né. Mas enfim, Dorne agora parece que vai ficar muito forte. Dorne sempre foi problema pro rei, e agora vai voltar a ser problema pro rei de novo. Depois a gente chega em Meereen, mais acima ainda também. A gente chega em Meereen e lá a gente tem o Tyrion e o Varys, né? E daí eles conversando, né? O Tyrion mostrando como é governar, né? Falando, a gente não vai conseguir governar se a gente ficar de cima de uma pirâmide, que era exatamente o que a Daenerys fazia, inclusive. O Tyrion sabe governar, né? A diferença. Então ele falou, não, vamos andar por aí, vamos descobrir como é que está essa cidade, como é que tá esse reino aqui pra gente governar. E ele descobre várias coisas, ele percebe que os filhos da Arpia estão agindo ainda, e agem inclusive quando ele está lá. E eu tenho um palpite bem forte de que é o Varys, mas é só um palpite, não tenho muito em que me basear, só um palpite mesmo. Depois a gente tem a galera em trânsito, também mais acima, né, um pouquinho, depois tem que atravessar o mar e tal, que é o Ser Jorah, né, o Daario Naharis e a Daenerys. Aí teve toda aquela cena, a cena foi praticamente a mesma dos trailers, nem tenho o que comentar, porque todo mundo já viu. Eles vão lá, acham, pô, ela tá aqui, olha só, ela tá aqui, o Drogon passou por aqui, então a gente tá no caminho certo, vamos seguir aí a vida. Então aparece a Daenerys, num contexto bem diferente daquilo que a gente achava. Quer dizer, bem diferente em um certo ponto. A gente sabia que ela estava com os Dothrax, mas a gente achava que quem tinha dominado ela ali seria o Khal Draco, que fazia parte do Calazar do Khal Drogo, mas não é o Khal Moro. Então o Khal Moro é outro cara, não tem nada a ver com aquele Khal Draco lá. E daí eles nem sabiam quem era ela, tanto que ela tem que falar, olha, eu sou Daenerys. E ele mesmo que fala aquela frase que a gente tinha destacado lá no blog. Você não é ninguém, você é a milionésima de seu nome, rainha de porra nenhuma. Então ele fala pra isso, mas ao mesmo tempo já mostra que ele que tá encaminhando, ninguém vai fazer mal pra você, e a gente vai mandar você pra Vaz Dothraki. Ela não fica muito feliz, mas a gente sabe que ela vai chegar lá porque os trailers já mostraram isso. Enfim, não deve demorar muito, porque ela tava com a mesma roupa. Eu acho que se fosse demorar, ela iria trocar de roupa, pelo menos eu acho isso, né?